A taxa Selic bateu 14,75. E se você não sabe, a cada 45 dias o Copom ele se reúne para tratar e falar e decidir se a taxa Selic ela mantém a mesma coisa, aumenta ou diminui. E o que faz a taxa Selic aumentar ou diminuir? Vou trazer um vídeo aqui rápido e prático, foi o melhor vídeo que eu encontrei para explicar de uma vez por todas o que define a taxa Selic aumentar ou não. Peguei um vídeo, nada mais nada menos do que o Flávio Augusto explicando para o Pablo Marçal como que funciona a taxa Selic. E esse vídeo ele é excepcional, essa é a verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse ano no Brasil vai ter, tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo. Ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aquele juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem empresta, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Meus caros, a origem disso é gasto do governo. E agora eu quero falar sobre o que isso vai influenciar para você que trabalha com máquina de cartão. Pessoal, é um cenário de caos no Brasil. É um péssimo cenário no Brasil, devido aos gastos exorbitantes do governo. Então, nos últimos 20 anos, a Selic nunca teve tão alta. Só que isso não é ruim para quem trabalha com máquina de cartão. Isso é ruim para o Brasil em contexto geral. O preço de tudo aumenta. Porque se a Selic sobe, o dólar sobe. E se o dólar sobe, tudo se encarece. Hoje, a gasolina vem de fora. A gasolina para chegar nos mercados, comida para chegar no mercado, precisa de caminhão. Se você não sabe, hoje para chegar o tanque do seu carro é R$300. De um caminhão, quanto que vale? Quanto custa? Então, o custo de manter um caminhão na estrada é caro. Manutenção, ficar rodando. Então, quando o preço dessa locomoção no Brasil ela aumenta, o custo da comida no mercado aumenta. E tudo num contexto geral aumenta. Roupa, o preço das roupas, importação, dólar, todo o Brasil inteiro. O dinheiro, o preço das coisas aumenta e o nosso dinheiro ele vale menos. Ele vai valer menos dinheiro. E quando a Selic aumenta, é uma intenção de frear a economia, pausar os gastos da população brasileira na intenção de controlar a economia. Só que e o Brasil fica imprimindo dinheiro. E essa impressão de dinheiro faz o quê? Gera a desvalorização da moeda real. Então, por que o Bitcoin, por exemplo, ele cada vez vale mais? Porque ele segue a fórmula ao contrário. Ele é limitado e cada vez tem menos a oferecer. Menos Bitcoins a oferecer para minerar. Já no Brasil, eles estão oferecendo mais dinheiro, imprimindo mais dinheiro, cada vez o dinheiro vale menos, então você vai ter que ter mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava. Então, a taxa Selic, ela é o juros do Brasil, como toda a economia. Ela é meio que uma bússola, é um guia, um rumo das taxas de juros em geral. Ou seja, uma peça-chave do quebra-cabeça do crédito, dos investimentos. E claro, isso influencia completamente nosso bolso. Quando a Selic sobe, como agora, isso impacta os consumidores, os empresários, as pequenas empresas, as médias e as grandes, não importa. Os únicos que não são impactados de jeito nenhum são os muito, muito ricos. Porque não vai fazer nenhuma diferença para eles, essa é a verdade. Mas influencia para os funcionários, com certeza. Então, o custo do crédito sobe, significa que quem precisa financiar, pagar um empréstimo,
tudo fica mais caro e os empréstimos ficam mais difíceis de ter acesso, porque eu vou liberar o crédito para alguém. Eu sei que está mais difícil agora pagar as contas. O preço, as coisas do mercado vão ficar mais caro. Será que ele vai preferir pagar o mercado ou pagar a parcela do carro, pagar a parcela do apartamento? O que é melhor? Então, quem faz o empréstimo, quem libera o crédito, vai agora selecionar cada vez mais ou vai ter que ter muito mais entrada para liberar de fato o crédito. Então, tudo passa a ficar mais complexo com o aumento da taxa Selic. Porém, existe uma parcela de pessoas que vai se beneficiar disso. E é quem trabalha com crédito. Porque vai ganhar mais dinheiro. Então, existem pessoas que vão assumir risco, existem pessoas que não vão assumir risco e também vão ganhar dinheiro. Mais para frente eu vou explicar sobre isso. Então, quem trabalha com vendas, especialmente no nosso caso, quem trabalha com maquininha de cartão, vai poder sentir essa pressão da taxa aumentar, o custo para os clientes vão aumentar. Isso pode resultar o quê? Uma desaceleração nas vendas. E então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado nessa hora? O que você tem que fazer para se manter no jogo? Eu vou trazer aqui algumas ideias. Mas também não existe muito milagre. Mas o primeiro ponto que você tem que tratar e fazer com o seu cliente é ser transparente. Uma das melhores coisas que você pode fazer é mostrar para o seu cliente que você está ciente das mudanças e ele também está ciente das mudanças. Mas que também você se preocupa com ele. Quando a taxa aumenta para ele lá, dependendo do caso, se for no crédito, débito, não vai impactar tanto. Mas o pessoal que parcela mais em 12 vezes, em 18 vezes, em 21 vezes, como a taxa Selic ela aumenta, ela é anual, conforme mais parcelas, maior vai ficar a diferença no MDR. Então, isso significa que se você conversar abertamente sobre a alta Selic, você criar intimidade com seus clientes sempre antes de qualquer problema, né? Explicar como as taxas funcionam e se mostrar proativo para sempre trazer a melhor solução com não só isso, mas com a taxa Selic, mas soluções de fato. Ó, fulano, consegui um cliente para ti, às vezes tem muita intimidade com ele, sai sempre no restaurante dele. Dando um exemplo, né? Quando se trata de escala, você não tem mais tanta intimidade assim com os clientes. Mas a honestidade, ela cria confiança. É isso que eu tô querendo dizer. Então é muito importante ser transparente com os clientes. E também trazer a transparência do quê? Quem vai pagar essa conta final? Quem que paga a conta final desse rolê todo com o aumento da taxa Selic? É uma pessoa só. Somos nós, pessoas físicas. Então, por mais que você tenha uma empresa de máquina de cartão, você vai aumentar a taxa para o seu cliente, o seu cliente vai aumentar a taxa para quem? Para o cliente dele. Quem paga é o consumidor final. Só que também nós pagamos, porque nós também usamos nosso cartão, nós também compramos em alguns lugares. E as taxas vão ser repassadas para nós também. Então, quando a taxa Selic aumenta, a adquirência aumenta o custo da antecipação, o subadquirente aumenta o custo da antecipação, o white label aumenta o custo da antecipação, o cliente aumenta o custo para o consumidor final. Esse repasse de taxa, quem vai sentir na ponta é o consumidor final. E com todo o caos do Brasil, as notícias, o cliente ele passa a te entender, ele vai entender. Você pode perder um cliente ou outro? Pode. É normal. É o mercado de maquininha. É igual tu trabalhar com carro e pensar que tu nunca vai ralar um carro. Não existe. Não existe nenhum mercado que não tenha perca. Não existe só o melhor cenário do mundo. Porém, agora, ele entra de fato um bom cenário. Não é o melhor cenário, mas existe um bom cenário. Como é que eu posso falar isso? Vai chegar um momento, se Deus quiser, que a taxa Selic vai diminuir. Quando ela diminuir, você não precisa diminuir a mesma quantidade que diminuiu. Então, por exemplo, a taxa Selic aumentou você taxa custo lá de 12% em 12, um exemplo, tá? Com a taxa Selic em 14,75. Vou dar um exemplo. E aí, passou um tempo, meses, agora a taxa Selic está em 12%, a taxa em 12 vezes, ela vai baixar a taxa custo para
10,99, vai baixar 1%. Você vai dizer para o seu cliente que baixou 0,75, vai ficar com 0,25 a mais de margem. Então, nessas mudanças de taxa, você pode fazer isso. Uma subadquirente, qual que é a missão? Baixar sempre o máximo possível. Não consegue tratar essa estratégia, mas você, como cliente final, consegue. Porque a sub tem que dar margem para o white label crescer. A sub ela ganha num volume geral. A margem é minúscula, mas com um volume muito grande. Então, você consegue usar essa estratégia. Então, agora no cenário de caos, tecnicamente sim. Tem lado bom, lado ruim. Mas no futuro, quem está com você nessa construção de base, no cenário difícil, a hora que chegar a boa fase é a hora de surfar a onda e é a hora que você vai acelerar os seus ganhos e a sua receita. Bom, daqui a 45 dias, talvez tenha um novo vídeo, porque a cada 45 dias o Copom se reúne para tratar sobre taxa Selic. Espero que tenha gostado. Me fala aí qual estratégia você está usando, o que você está fazendo. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou. E até a próxima.